Gustavo, eu peguei a questão 7 de Ciências Humanas. Eu vou falar sobre Sociologia e Geografia e, bom, vou ler a questão para vocês. Artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Bora lá para a pergunta. A persistência das reivindicações relativas à aplicação desse preceito normativo tem em vista a vinculação histórica fundamental entre... Bom, a questão certa é a alternativa C, espaço e sobrevivência cultural. Bom, na parte de sociologia, a questão de sociedade e espaço urbano, os índios têm que... Eles não têm posse das terras, mas eles têm que respeitar essas terras, porque a União, no caso o governo, reconhece que eles tradicionalmente ocupam essa região. Então eles têm que respeitar e proteger elas, no caso. E em relação à geografia e espaço urbano, é mais ou menos a mesma coisa. Os índios não têm posse, no caso as terras são da União, no caso o governo, mas eles têm reconhecimento de que eles ocupam essas terras e eles têm um dever de proteger e fazer respeitar todos os seus bens. No caso, o espaço deles e a sobrevivência cultural entre eles, que no caso é a alternativa C, que é a questão certa. E é mais ou menos isso. Oi, meu nome é Emily, eu tô na questão 7 sobre as ciências humanas e eu peguei o tema de filosofia, que é Política, Direito e Propriedade, segundo John Locke. O John Locke defendia que a propriedade é um direito natural nosso, ou seja, que a gente devia ter uma propriedade. E ele diz assim: apesar da terra e de todas as criaturas inferiores serem propriedade comum de toda a humanidade, cada homem é proprietário de sua própria pessoa, sobre a qual mais ninguém lhe tem direito algum. O trabalho de seu corpo e o labor das suas mãos são seus. Há que o reconhecer, e é por essa via que transforma sua propriedade em sua. Então, para ele, a propriedade é um presente divino de Deus. Então, todos os homens deveriam ter uma propriedade. Os portugueses saíram de Portugal e foram... invadiram e conquistaram um território que para eles era muito importante, que é Marrocos-Ceuta. E depois de quase 100 anos veio resultar ao descobrimento do Brasil. Aí, essa expedição ao descobrimento do Brasil tinham 14 embarcações. A maioria eram naus. Bom, a viagem de Cabral para as Índias e o descobrimento do Brasil, é considerado um acidente, pois diziam que não sabiam que existiam pessoas ali ou que haviam terras nesse lugar. E aí tudo começou. Em 22 de abril de 1550 foi quando os portugueses chegaram, estacionaram seus navios no litoral sul da Bahia, umas praias lindas, claras, águas bonitas e espelhadas. Pra quem estava vivendo muito tempo, tudo era bonito. Aí houve o primeiro choque histórico, que foi quando os portugueses se depararam com os indígenas, os índios, e eles ficavam espantados, não vestiam roupas, não tinham cultura, jeito de andar, tudo diferente. E os índios também achavam estranhos, porque eles vestiam as roupas, tinham joias, tinham ouro, muito ouro, eram diferentes das culturas, sabe? O jeito, tudo. Aí, em 26 de abril, 26 de abril de 1550, aconteceu a primeira missa aqui no Brasil, foi celebrada a primeira missa. E logo após a missa, eles voltaram para o seu trajeto, que era as Índias, buscar especiarias e tudo mais, que no caso as especiarias eram cravo, canela, entre outros. Aí eles voltaram para o Brasil e começaram a colonização do Brasil. Bom, essa colonização para os índios, tinham três formas, eram de três formas. O trabalho escravo, a culturização, que é quando você é separado do seu tribo, sabe? Os índios são separados do seu tribo. E o trabalho assalariado, a mão assalariada. Aí com isso veio o ciclo de cana-de-açúcar, porque era uma boa para ganhar monies. Tudo envolvendo dinheiro, é claro. E aí a coroa via interesse nos índios, pois não precisavam se preocupar com nada, sabe? Só que os índios não aceitaram muito bem, porque logo depois vieram os escravos, certo? Meio que eles se revoltaram.
E aí, assim, ao meu ponto de vista, eu não acho certo